O curso Paisagens da Minha Janela, Metáforas entre Ver e Olhar, buscou a experimentação do pensamento poético-pedagógico como prática artística e metodológica voltada para o ensino das artes visuais, com ênfase na problematização dos modos de ver e de olhar na sociedade contemporânea. A proposta do curso dialoga com a emergente necessidade de discussão sobre práticas pedagógicas que considerem as relações entre ver e ser visto, relações de pertencimento e produção de sentidos nas relações de ensino e aprendizagens, a partir de imagens e narrativas visuais. Professora doutora Noeli Batista dos Santos, professor monitor Furlan Dourado. Meu nome é Amisterline, eu sou professora de arte, sou formada pela Instituição Federal do IFG da cidade de Goiás e trabalho com arte na Escola Targino de Aguiar, lá no Parque Oeste Industrial, com as turmas de A até a turma E. Ano passado, antes da pandemia, a gente tinha intitulado as oficinas, as atividades ampliadoras, né? E eu trabalhei com eles atividades de arte, prática, e foi muito prazeroso. E uma das coisas que mais me fascina na arte é a questão da gente instruir, ajudar as crianças a ter esse olhar, que justamente é esse olhar pela janela que você está querendo dizer. As 3 imagens fotográficas foram tiradas no dia 1º/11 na janela da sala da casa da minha avó, na cidade de Goiás. Busquei captar a visão do Morro da Índia, e é dessa janela que minha avó se despede de nós, quando estamos retornando para casa. Nesse dia o céu estava nublado e o sol saiu discretamente por volta das 10 horas, após muita chuva. No restante do dia, o céu permaneceu com muitas nuvens. O que pude perceber nas 3 imagens foi a luminosidade que estava no morro no período da manhã, pois a chuva, pós-chuva. Nos outros 2 momentos não teve, devido ao sol estar escondido entre as nuvens. Ela na janela, véspera de feriado, tudo nublado. Pela janela de ferro e fria se passa mais um dia. Dia de estar em família, sobre uma prosa e outra, a curiar pela janela o movimento da cidadela. O morro sem igual, cheio de mistérios e tal. A janela fria percebe o beco vazio, mas lá estava ela, sempre na janela a se despedir. De mais uma visita, do dia, da tarde, da noite. Que se passaram com ela. Quem é ela? Ela é a vozinha do beco do beijo. Mas pode ser você ou ela, ou você ou ela a olhar pela janela. Meu nome é Elza Arantes Borges. Sou professora da Escola Municipal Antônio Fidelis, localizada no Parque Amazônia. Trabalho com alunos do 4º ano, com a faixa etária de 10 anos. Participei do curso Paisagens da Minha Janela, ministrada pela professora Noeli Santos, juntamente com o monitor Furlan Dourado. Iniciamos o curso fotografando uma paisagem, a partir da janela da nossa casa. Observei através da janela do meu olhar uma frondosa árvore. Fiquei encantada com a força, a beleza, a longevidade da árvore. A capacidade de germinar e renascer depois das tempestades. As árvores simbolizam vida. Elas encantam e beneficiam os seres vivos, além de ser moradia de vários seres vivos, como os pássaros. Gosto de apreciar o vento, balançando as folhas verdinhas, a luz solar iluminando sua copa. Visualizar uma árvore é sentir paz, harmonia, encantar-se. Fico pensando como o homem a destrói impiedosamente. Como o planeta ficará no futuro com poucas árvores? Sinto um desejo enorme de plantar e proteger as árvores, preservar aquelas que ainda existem, por todos os lugares, por todas as estradas. As árvores são essenciais na vida. Vamos proteger o meio ambiente, vamos proteger a natureza. Este é um momento precioso para que a gente possa estar visualizando a beleza e protegendo para o futuro. O primeiro momento foi encantar o olhar,
ao fotografar uma paisagem, a natureza, o belo que nos rodeia. Em um segundo momento, registramos com desenhos a paisagem fotografada. Momento de observar os detalhes, as cores, a luz e criar uma poesia a partir do nosso olhar e do que sentimos e observamos. Paisagem da minha janela. Da janela do meu olhar, vejo uma belíssima árvore, dirigindo-se para o infinito, repleta de folhas miúdas, que balançam suavemente ao contato de uma leve brisa. Da janela do meu olhar, vejo um tronco robusto, forte e resistente, segurando milhares de galhos, onde abrigam aves saltitantes, numa alegria contagiante. Da janela do meu olhar, através de um céu nublado, vejo raios de sol a brilhar entre folhas delicadas. Da janela do meu coração, vejo um caminho que conduz à esperança e traz a consciência que no futuro a natureza seja preservada em todos os caminhos, em todas as estradas. O curso oferece um estudo da leitura de imagens para o ensino-aprendizagem em artes visuais. Apresenta-se ideias, conceitos, definições que defendem o uso da imagem na sala de aula, que deve proporcionar ao aluno um processo de leitura que integra o ler, o refletir, uma obra de arte, fazendo o observador pensar, verbalizar sobre a imagem que se observa. O curso me ofereceu um olhar diferenciado quanto à metodologia a ser trabalhada. Estudamos o método de leitura de imagens proposto pela psicóloga Abigail Roslin, que parte de uma análise da leitura da imagem em 5 estágios de apreciação estética, que são estágio descritivo, estágio construtivo, estágio classificatório, estágio interpretativo e o estágio recreativo, o qual propõe uma apreciação estética, um aprendizado dinâmico e construtivo, onde o aluno é convidado a observar, analisar e interpretar a imagem de uma obra de arte. Será que a prática de leitura de imagem na escola tornaria os alunos mais capacitados para ver e entender o mundo à nossa volta? Meu nome é Glória Terra e Silva Oliveira. Eu sou professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Goiânia e vim aqui apresentar a minha participação no curso Paisagens da Minha Janela, Metáforas entre Ver e Olhar. O curso foi ministrado pela professora Noeli Batista dos Santos, com monitoria do Furlan Dourado. A escolha desse curso, ela se deu a partir do título, Paisagens da Minha Janela, que me seduziu, a princípio, a descobrir que paisagens são essas que eu posso observar da minha janela. E aí, no decorrer do curso, nos encontros em que fomos participando, nós fomos descobrindo que possibilidades são essas de olhar e ver. Que possibilidades que se apresentam na minha janela. E ao passar dos dias nos encontros, nós fomos descobrindo também a relação do olhar. Percebendo que esse olhar vai se construindo através das experiências que temos a oportunidade de vivenciar. Essas experiências, elas podem nos sensibilizar, nos afetar e despertar sentimentos mesmo. Durante o curso, conhecemos alguns métodos de leitura de imagens e de obras de arte, né? E fizemos um exercício, especificamente com o método da Abigail Hansen, que se apresenta em 5 estágios, né? O descritivo narrativo, o construtivo, o classificativo, o interpretativo e o criativo. Esse curso, para mim, foi desafiador. Que sentido? No sentido de provocar momentos em que eu precisei
apreciar e criar. E ao final eu fico com um desafio. E eu venho aqui compartilhar esse desafio com quem está nos assistindo. E eu levo para a sala de aula. Como proporcionar para nossas crianças uma prática pedagógica que oportunize experiências que sensibilizem, que despertem o olhar sensível, que aguçem sentimentos e sensações e também que promovam a ampliação do conhecimento em arte? Então, esse é o desafio que eu tenho para a minha prática. Pátio da PUC Goiás, nesta quarta-feira, 3 de novembro, um dia após o feriado prolongado. A minha janela fica na área superior e mostra uma pequena parte da área de circulação térrea, com área verde, contendo coqueiros e uma grande árvore. Na foto 1, percebe-se apenas uma pessoa sozinha e parada. Aparece também uma parte da igreja que está com a porta fechada e 2 janelas abertas, em uma manhã ensolarada. No momento da foto 2, cai uma chuva fina e não se vê nenhuma pessoa passando por esse espaço. Portas e janelas da igreja estão fechadas. Na foto 3, final do dia, já não chove mais. Nenhuma pessoa circula por essa área, que em outros dias é repleta de alunos e servidores, que se cruzam por ali, andando de um lado para o outro. O céu, naquela manhã, trazia o rebuscamento com prenúncio de que uma chuva estava a caminho. O concreto de cor clara e monótono se misturava com a natureza de cor verde, exalando a vida. Não havia um movimento de pessoas. Apenas o silêncio e a calma sugeriam a contemplação, a admiração. Tudo era tranquilo, tudo era perfeito. Naquela janela que só os meus olhos viam. Então, eu sou Carliene, sou professora de música da Escola Municipal de Tempo Integral Professora Maria Luzídia. Eu dou aula para os alunos de 6 a 12 anos. Saiu uma turma agora, né? Agora 10, 11 anos, de turma primeiro ano a quinto ano agora, que modificou também, turma A, turma E. Mas enfim, então eu trabalho com as idades, todas essas idades, né, todas as turmas, e no momento eu estou como professora do ensino remoto, né, e de outras atividades por questão do remanejamento de professores, né, e tal, mas provavelmente ano que vem eu já volto para o meu posto, que eu já trabalho há 10 anos com música na escola. Não saí do meu posto porque mesmo, né, com essas outras atividades eu continuo movimentando questão cultural na escola e tal. E no curso me despertou a curiosidade de saber o que é, na verdade. Fiquei curiosa para saber do que se tratava, né, essa questão do olhar pela janela. Eu trabalho muito em música, a gente trabalha paisagem sonora, né? Então o visual não é mais imaginário e tal. Agora a questão da arte visual mesmo, eu sou bem leiga, para falar a verdade. Essa janela é a janela da minha sala aqui, da sala da minha casa, e eu gosto muito do amanhecer, né? Do céu, como que fica, do sol, né, que dá para ver, visualizar ele ali. Então eu escolhi mais pela beleza, pela tranquilidade, né, que me traz assim essa paisagem. E o motivo foi esse. E com nessa segunda, na verdade eu não olhei, não tinha um motivo assim, vou fazer por causa disso. Só que aí depois eu fui tirando as fotos, eu fui visualizando, né, como que muda cada horário, né,
um sentimento diferente. Isso aí já está bem mais claro, então é como se fosse muita atividade, sabe? Muita energia. Então eu fui olhando mais ou menos por aí. Aí já essa não dá para ver quase nada, né? Porque não tem muita iluminação lá fora e muita iluminação dentro de casa. Então, mas vê um nada de outro espaço, outra, né? Outro ar. Então, quando eu olho para a janela, me encanto com a beleza do mundo. Durante o dia, me parece um portal para mergulhar na natureza. Mesmo com o breu noturno, mostra a beleza escondida pela luz que aflora de dentro da sala. O amanhecer apresentado na primeira foto inspira o dia que se inicia. O sol fosco começa a chegar de mansinho, como se quisesse despertar de forma tranquila e serena todos aqueles que dormecem. A segunda foto me inspira a vida em movimento. Lembra sons dos bichos do dia, muita luz. E a terceira foto, me inspira a troca de turno, os bichos da noite, a beleza oculta. É o momento que a luz se acalma para dar espaço para o que espreita e é o movimento sutil, pouco percebido por quem é acostumado com o ritmo da luz. Essas paisagens da minha janela são motivos que nos levam a entender o movimento cíclico de cada momento da vida na Terra. No curso Paisagens da Minha Janela, com a maravilhosa professora Noeli Santos, discutimos sobre metáforas entre ver e olhar. Para ilustrar esse tema, vamos relembrar as palavras de Fernando Pessoa. Tudo que se passa no onde vivemos é em nós que se passa. Tudo que cessa no que vemos é em nós que cessa. Essa frase foi uma citação trazida pela professora durante o curso. Discutimos também sobre experiência do sensível. Produzimos 3 imagens da nossa janela em diferentes horários e fizemos uma roda de conversa sobre nossas produções. A poética e a filosofia da imagem e a relação entre o pensamento e imagem. Passamos de fotógrafos e fotógrafas para artistas plásticos no momento em que escolhemos uma dessas 3 fotos e transformamos em pintura, seguida de uma narrativa poética. Discutimos também sobre pintura pós-impressionista. Elaboramos um planejamento didático-pedagógico para uma aula de artes. Nesse momento, já possuíamos muitas ideias desenvolvidas nessas aulas. Nos sentimos mais preparadas para essa tarefa. E, por fim, discutimos sobre o nosso relato poético-pedagógico. É esse momento aqui, que de maneira bem sucinta compartilho com vocês algumas de nossas construções e possibilidades de atividades para a nossa prática docente. Ótimas ideias, né? Aprendemos que uma imagem é sempre um recorte da realidade que compõe a cena. E você, já despertou seu olhar para ver e apreciar as nuances do seu cotidiano? Quais são as sensações que as imagens do seu cotidiano despertam em você? Olho através da minha janela e o dia me diz: bom dia. Eu retribuo. Bom dia para o morador daquela janela ao longe, para o trabalhador que já está a caminho do trabalho e para aquele que ainda nem saiu dele. Tempinho chuvoso, tempinho fresco, tempinho de desfrutar do plantio e de plantar novos frutos para amanhã ver seus frutos. Da minha janela já é meio-dia. Nem parece. Esperamos tanto por essa chuvinha que acabou de cair. Todos nós agradecemos por ela. Os pássaros, as plantas, os rios e nós, homem de pouco cultivo.
cultivo do que nem sempre plantamos, mas desfrutamos. Já são 20 horas. Da minha janela, olho e vejo a noite chegar sorrateira, trazendo seus encantos, sonhos realizados, sonhos que se construíram, sonhos inacabados, mas ainda permanece uma luz no fundo da janela, lá onde brota a esperança de que amanhã tem mais. Olhar é sentir a beleza do dizível, é perceber o invisível com os olhos de quem vê com sentimento, com emoção e valoriza a grandeza divina. Olhar e ver é enxergar o que pulsa e move a vida nas mais variadas formas da existência humana. O curso da professora Noeli e do monitor Furlan, chamado Paisagens da Minha Janela, possibilitou o conhecimento de uma obra de uma artista radicada no Brasil, chamada Alice Brill. A professora começou nos apresentando a tela de uma paisagem que a autora pintou, a partir da janela dela. Então, as discussões começaram a partir daí. Nós pudemos conhecer um pouco da autora, da vida dela, de algumas obras, e conhecer um método de leitura de imagem de uma chamada Abigail House, que é dividido em 5 etapas, Então, através desse curso, possibilitou ampliar um pouco, o olhar acerca de possibilidades de trabalho, com crianças e adolescentes, a partir da obra dessa pintora, chamada Alice Brill, onde a gente pode passar por 5 etapas, para estar analisando uma obra, no aspecto narrativo, construtivo, classificador, interpretativo e o último, recreativo ou reconstrutivo, Então, através do conteúdo que foi apresentado nesses 4 encontros, nós podemos ampliar um pouco esse olhar e abrir possibilidades através das trocas também das colegas, de como trabalhar com a disciplina de arte, tanto com crianças quanto com adolescentes. Muito obrigada à atenção da professora, à metodologia, a animação, em todas as aulas. E a atividade 1. As 3 imagens foram retiradas da janela do meu quarto. Escolhi essa janela, que é uma paisagem que me deparo todos os dias. Prédios do condomínio em que moro são de 5 andares e alguns sobrados que é possível ver somente o telhado de alguns deles. Lugar pacato, com um espaço privilegiado, muitas árvores frutíferas. Pela imagem é possível ver algumas árvores. Aparentemente, tem poucas mudanças no cenário. A imagem 1, sem carros estacionados, com lixo acumulado para ser recolhido. A imagem 2, carros estacionados. A imagem 3, somente um carro estacionado. Nas fotos não é possível perceber o som dos pássaros. Quando a foto foi retirada às 8 da manhã, estava uma cantoria danada. Todas as janelas estão fechadas na imagem 1 e 2. Já na imagem 3, uma janela semi-aberta. Ao fundo do cenário tem uma quadra de esportes, onde na imagem 3 estava ocorrendo uma aula de dança à noite. Busquei retratar uma maior quantidade de elementos possível, mas como não consegui me organizar com antecedência para a produção da pintura, não ficou da forma como eu gostaria, pois queria ter pensado nos espaços onde seriam feitos cada registro, como eu iria fazer cada detalhe, como iria misturar as cores, e gostaria de ter colocado um tecido em cima da pintura para representar a tela do apartamento. Tentei retratar o caminho amarelo, tijolos da rua, o prédio e seus 5 andares, a quadra ao fundo, mas ficou parecendo outra coisa. Por fim, algumas árvores menores que é possível ver em cima do morrinho. A experiência foi bem legal, mas gostaria de ter me dedicado um pouco mais. O sujeito da experiência é, sobretudo, um espaço onde têm lugar os acontecimentos. Em seu livro intitulado Pensamento Paisagem,
Michel Collot nos diz que a noção de paisagem se refere a um espaço percebido, que se constitui na complexidade e triangulação entre um local, um olhar e uma imagem. Despertar um olhar como ação de reconhecimento crítico-reflexivo é um ato de pronúncia poética e pedagógica. É na partilha de paisagem, também metafóricas, que os sentidos de docência ganham novas camadas, relevos, cores, movimentos, horizontes e perspectivas. Um local, um olhar e uma imagem, e já não estaremos no mesmo lugar. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.